Olá, gratidão por sua presença em nosso ciclo de painéis em comemoração de você. Eu sou Raquel Dessa, faço parte do time da QNAC e serei responsável por mais a mediação. Nosso tema de hoje é sustentabilidade, desafios e oportunidades para as cooperativas de crédito. Um tema que está em constante eh, discussão, em constante publicações técnicas, em publicações também de negócios, porque tudo hoje envolve sustentabilidade. Muita gente aqui, inclusive, já viu falar da sigla ISD, ISG, ASG. Tudo envolve questões sociais, ambientais e de governança. Para falar um pouco sobre esse tema, nosso time de hoje, os voluntários do nosso dia, eu convido ao palco virtual a Cristina Santos, o Ronaldo Lima e o Rui Vasconcelos. Muito obrigada pela participação de vocês. Todas. Eu sou o Rui, atualmente diretor na KNAC. E como a Raquel trouxe, nós vamos apresentar hoje o tema sustentabilidade, desafios e oportunidades para o cooperativismo de crédito. Bom, e esse tema, ele surgiu inspirado exatamente no tema definido pela Aliança Internacional das Cooperativas para o Dia Internacional do Cooperativismo, que será comemorado, né, no dia 1º de julho de 2023. E a KNAC está, nesse mês de junho, com uma série de eventos aí, patrocinando uma série de eventos, tratando de uma pauta relacionada a esse tema, que é cooperativas, parceiros para o desenvolvimento sustentável acelerado. E a Aliança Internacional também definiu um lema, né, que é cooperativas para o desenvolvimento sustentável. Então, no dia 1º de julho, será comemorado o 101º Dia Internacional das Cooperativas, o 29º Dia Internacional das Cooperativas, reconhecido pelas Nações Unidas. O objetivo da Aliança Internacional é que as cooperativas possam organizar a sua pauta voltada para desenvolvimento sustentável e, principalmente, fazer as divulgações. Então, o dia 1º de julho é um dia em que se comemora, em que as cooperativas participam de eventos, promovem eventos, mas ao longo do ano inteiro, essa é uma agenda que deve fazer pauta das decisões, das questões internas das cooperativas. E, aliás, esse é um incentivo, e em outros anos já tivemos temas próximo a esse de desenvolvimento sustentável, mas essa é uma questão que deve passar a vigorar em toda a pauta da cooperativa aí, em termos de decisões. E para que isso seja incorporado efetivamente, é necessário que conheçamos o tema, que conhecemos todas as questões relacionadas a como tratar isso internamente. E é disso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Bom, Oi, e aí hoje nós traçamos aqui ao menos 3 objetivos para esse nosso evento, né? O primeiro deles é que a gente possa trazer um pouco aí do que seria sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e ESG. O segundo oi. objetivo nosso é que nós possamos deixar alguns insights, algumas sugestões aí, para que as cooperativas consigam organizar as informações, os dados, para que consigam verificar como que essa agenda está sendo considerada ou cumprida nas decisões, né, para fazer as divulgações e que as divulgações sejam coerentes com a prática, que essa é uma exigência e uma exigência da pauta ESG e ESG, que nós vamos falar um pouco à frente. Oi, E o gostaria terceiro de. objetivo é para que cada participante aqui se torne um multiplicador interno e externo aí à cooperativa. Raquel? Está conseguindo me ouvir bem? Sim. Ah, perfeito. Para a gente começar, acho que tem uma curiosidade que é tanto minha quanto de maioria dos participantes. Existe, de fato, alguma diferença entre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, os termos ESG, que a gente tem visto que, como eu coloquei, como está sendo muito massificado na mídia esses termos, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas têm utilizado um termo ao invés de outro. Eu queria saber se tem uma diferença para a gente já conseguir trazer todo mundo para o mesmo barco aqui nesse momento.
Ok, então vamos para iniciar aí a nossa apresentação, vamos tentar fazer uma colocação do que diferencia cada termo, né? Então, sustentabilidade, ele é o nosso objetivo, né? O que nós buscamos. O que nós buscamos é que tenhamos um mundo sustentável, um planeta sustentável. Então, esse é o grande objetivo de todas as ações que as empresas, né? E nós estamos falando sempre em ações das empresas, das pessoas jurídicas, né? No nosso caso aqui das cooperativas, o objetivo final é que tenhamos um planeta sustentável, um mundo sustentável. Então, esse é o objetivo final. E aqui já vem uma grande vantagem para as cooperativas, porque esse objetivo final ele já está lá na fundação das cooperativas, nos princípios cooperativistas, né? As empresas tradicionais elas precisarão ter uma mudança de chave ali no seu modelo de negócio, que é busca de lucro, né? Preciso ter algo mais, um propósito maior. Para que a empresa existe? Como que a empresa, o que a empresa vai deixar, o que ela vai contribuir aí para a sustentabilidade. E aí é que vem desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é a forma como chegaremos lá. São as ações que iremos tomar. E nós vamos falar um pouco disso à frente, trazer os exemplos e até o conceito aí dado pelas Nações Unidas. E ESG, o que é ESG? Nós vamos falar um pouco à frente, é um termo em inglês que quer dizer Environment, Social e Governance, que seria ambiental, social e governança, que às vezes a gente vai deparar com esse termo em português, ASG, e é a forma como consumidores, investidores, prestadores de serviços irão nos avaliar, irão avaliar cada pessoa jurídica para se relacionar com elas empresarialmente ou não. Então, ESG é, na verdade, os critérios, né, que serão definidos, que são definidos pelo investidor, no nosso caso, para transacionar ou não com a cooperativa, com a instituição financeira, pensando aqui no mercado financeiro. Ok, espero ter respondido aí, Raquel. Sim, obrigada. Vamos continuar aqui. Bom, e aí vamos começar o seguinte: o que é sustentabilidade e o que não é sustentabilidade, né? Então, como a Raquel trouxe, esses temas, esse tema está sendo muito divulgado, com várias publicações. Então, é importante entendermos que não é uma moda, isso veio para ficar, né? Como eu disse, as empresas estão realmente mudando a forma ou o modelo de negócio, não buscando só lucro, né? Buscando parcerias prolongadas com todo o seu entorno aí. Não é filantropia, não é doação de cesta básica, não é doações específicas. Isso é importante em algum momento, pode ser importante, mas isso efetivamente não é sustentabilidade. Sustentabilidade tem muito a ver com governança, né? Então, governança ética, governança com valores realmente consolidados, voltados para o cuidado de pessoas, para a atenção ao meio ambiente, né? E aí se fala muito em responsabilidade social e no capitalismo consciente, né? Que é aquele capitalismo diferente do que a gente tinha lá no passado, por exemplo, era mais forte lá na década de 90, né? Onde as empresas elas exploravam seus fornecedores, seus prestadores de serviços e até mesmo o seu quadro funcional até o limite. Era produção ao máximo, porque se um fornecedor, por exemplo, ou um prestador de serviço entrasse no processo de descontinuidade, simplesmente substituiria. A mesma coisa com o quadro funcional, né? Se tivesse algum problema, substituiria. E isso não é mais o que prevalece atualmente. O que prevalece são relacionamentos sólidos, consolidados, onde se fala muito naquela questão do ganha-ganha, né? A empresa maior, a contratante ali, tem seus objetivos, mas ela precisa ter os parceiros de longo prazo, porque isso vai irá contribuir para o crescimento do negócio. Então, essa é a percepção, a ficar trocando
funcionários, trocando fornecedores, trocando prestadores de serviço, na verdade, gera um custo muito maior do que aquele custo de cuidar de cada parceiro, cuidar de cada funcionário e promover aí a sustentabilidade. E aí entra cuidar do meio ambiente também, obviamente, que a pauta ela cresceu muito em razão das questões climáticas que nos deparamos atualmente. Então, quando se pensa em sustentabilidade, nós estamos pensando nas ações lá que produzem resultado de longo prazo. Então, ações que possam produzir resultados, mas que são de curto prazo, não seria sustentabilidade. Então, esse é um primeiro conceito aí para sustentabilidade. E aqui uma linha do tempo, falando um pouco de desenvolvimento sustentável, mas trazendo aqui sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e ESG. Na verdade, não é um tema novo, como a Raquel trouxe, está em voga agora, com várias publicações, está na pauta de todas as empresas. Vamos falar assim, tá, mundo afora, esse tema vem ganhando destaque, mas não é novo. Lá em 1972, foi a primeira vez, na Conferência de Estocolmo, que se tratou, que se mostrou uma preocupação com o meio ambiente. Depois, em 1987, veio o primeiro conceito aí para desenvolvimento sustentável, né? Que é o desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Em 1990 foi criado o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e aí como alternativa ao PIB, porque foi identificado que o PIB não era a melhor medida, né, para mensurar a qualidade de vida, então criou-se o IDH. Em 1992 tivemos a Eco 92 com o tema meio ambiente. Em 99, a Bolsa de Nova York lançou pela primeira vez um índice de sustentabilidade mundial, então as empresas passaram a ser medidas também por esse índice. E aí, em 2000, a ONU propõe um pacto global. Nesse momento, a partir de 2000, as empresas passam a efetivamente ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável, porque até então isso era a pauta dos governos. As empresas estavam muito voltadas para a obtenção de lucro, e aí a partir de 2000 nós começamos a ter essa participação das empresas com os 10 princípios universais de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Em 2004 surge pela primeira vez a sigla ESG. Esse é o momento em que as instituições financeiras assumem um compromisso, elas são, na verdade, provocadas pela ONU para ver como ela poderia contribuir para possibilitar esse desenvolvimento sustentável. E aí nós vamos falar um pouco adiante, eu já falei da diferença aí, né? As pessoas jurídicas, as empresas tradicionais, elas buscam lucro, elas operam aí com bens de consumo, então tem uma situação diferente aí de como irá contribuir para o desenvolvimento sustentável, e as instituições financeiras têm um negócio específico que é a intermediação. Então, como ela poderá contribuir, como ela poderia contribuir nessa linha. Em 2015, o Acordo de Paris, e aí nós vamos falar um pouco também dos ODS, que estão ligados aí ao desenvolvimento sustentável. E em 2020, renasce aí com uma força maior o termo ESG, em razão dos índices climáticos que nós estamos vendo. Então, da primeira vez que esteve na pauta, até esse ressurgimento desse ESG, se passaram 48 anos de discussões aí sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, questões ambientais, climáticas, direitos humanos, etc. Bom, então, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, né, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, ou seja, que as gerações futuras possam usufruir de meio ambiente,
das questões climáticas da mesma forma que nós usufruímos hoje. Então, é o não comprometimento dessas condições. E aí nós podemos dizer que desenvolvimento sustentável é, na verdade, o equilíbrio das práticas ou das boas práticas, né, relacionadas ao meio ambiente, social e governança. Então, meio ambiente no que se refere ao impacto ambiental da instituição e de seus negócios. E aqui vem uma questão. Uma cooperativa, uma instituição financeira, um banco, né, ou uma fintech, ela não gera diretamente o impacto ambiental, porque ela não tem vamos falar, uma indústria, ela não tem uma fábrica ali que vá poluir, seja o ar, seja as águas. Então, em que momento a cooperativa dá a sua contribuição, a instituição financeira dá a sua contribuição para a preservação do meio ambiente, essa preocupação do meio ambiente? E aí nós vamos falar e dar exemplos já já. No caso do social, aí se refere às questões ligadas a funcionários, fornecedores, clientes, comunidade, sociedade em geral. Quando a gente fala fornecedores, prestadores de serviços, né, nós estamos falando sempre dessa relação de longo prazo, dessa relação de não estrangular o seu fornecedor, o seu prestador de serviço, simplesmente por preço, e acabar com o seu fornecedor, o seu cliente, porque essa substituição ela acaba ficando mais caro para a instituição ou para a empresa, né? A mesma coisa com relação aos funcionários, né? No social é se preocupar com os funcionários, aí nós daremos exemplos adiante. E a governança acaba sendo o grande pilar de toda essa agenda. Porque se não existir boas práticas de governança, não existirá boa prática ou preocupação com o meio ambiente ou com o social. Isso não se consolidará. Então, primeiro ponto, é preciso ter boa prática de governança. Esse é o ponto de partida para qualquer instituição, para qualquer pessoa jurídica, empresa, e também vale para as cooperativas. E aí, como eu falei, o termo ESG, em inglês, ou em português, ASG, vão tratar desses três pilares. O I é em inglês, né, mas quer dizer o ambiental, ou meio ambiente. O S, social, e o G, governança. Nós vamos ver muitas divulgações como ASG. E as ODS, que nós vamos falar aqui na sequência dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. Rui, se você me permite, eu gostaria da contribuição do Ronaldo, da Cristina, para exemplificar um pouco, assim, olhando para o ambiente interno de uma cooperativa de crédito, qual seria um exemplo de ações práticas, né, que eles possam identificar e reconhecer que já façam hoje e está ligada exatamente a esse termo ESG, ou que de repente são ações simples que podem ser implementadas dentro da cooperativa. Então, podem ficar à vontade, quem deseja falar de meio ambiente ou social, sinta-se à vontade. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Ronaldo Lima, sou gerente de auditoria da KNAC. Sobre os aspectos sociais, né, que as cooperativas já praticam praticam há bastante tempo, tem a questão da preocupação com a aderência, né, às regras trabalhistas. Tem uma questão muito forte com relação à saúde e o bem-estar dos funcionários, né, no ambiente de trabalho. Tem uma preocupação muito forte das cooperativas também em estar à frente de projetos sociais naquela comunidade em que ela atua, porque as cooperativas têm muito essa questão de atuar muito fortemente na comunidade, na região em que ela atua, fomentando aquela região, desenvolvendo aquela região. Então, geralmente, elas estão muito à frente, estão à frente de projetos sociais, educacionais para aquela comunidade, principalmente com relação à educação financeira, e também uma que é do princípio cooperativismo, que é a diversidade e a inclusão dos cooperados, já que os cooperados são, na verdade, os donos, né, da cooperativa. Então, tem essa preocupação com a inclusão e com a diversidade, ou seja, qualquer um, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, lógico, de acordo com o estatuto de cada cooperativa, podem ser cooperados de forma
voluntária. Então, acho que esses são aspectos sociais importantes que as cooperativas já praticam. Então, dando continuidade em relação ao pilar ambiental, a gente poderia citar o gerenciamento correto do descarte de lixo, né, nas cooperativas, promovendo assim, então, a conscientização da reciclagem desse lixo. A busca também por alternativas sustentáveis para a redução dos impactos do meio ambiente, né, como, por exemplo, o uso consciente tanto de energia quanto de água. E a redução da utilização de materiais plásticos como copos e pratos. Inclusive, isso são ações que a gente pode ter em casa e no dia a dia, né? Então, são coisas que podem ser iniciar já na residência de cada um. É interessante esse comentário de você, que a gente percebe que, inclusive, algumas empresas no mercado, né, têm alterado com o tempo as embalagens, ou as empresas, clínicas, hospitais, os copinhos, a gente percebida, e muitas vezes está ali no nosso dia, a gente não consegue enxergar que tem relação com o meio ambiente ou com questões sociais. É muito interessante trazer esses exemplos práticos para a gente conseguir verificar que algo que acontece há 48 anos, de fato, a gente consegue agora ver uma sensibilização das pessoas e das entidades. Obrigada, pode continuar, Rui, eu te devolvo a palavra. E aí, Raquel, eu vou antecipar aqui algo que vamos falar daqui a pouco, né? Uma questão fundamental para as cooperativas em relação ao meio ambiente está relacionada à intermediação de recursos, né? Que é o papel dela. Então, na hora de realizar os empréstimos, nós vamos entrar na questão de gestão de riscos, né? De conhecer o seu cliente, de questões cadastrais. Então, ali, na gestão, no gerenciamento de riscos, está o papel fundamental de uma instituição financeira com relação ao meio ambiente, né? Para quem está emprestando? Qual a finalidade daquele recurso, né? É uma pessoa jurídica, um tomador de crédito ali que pode provocar algum dano ao meio ambiente, né? A mesma coisa vale para o social, né? É alguma empresa ali que tem algumas questões ou que possa ter algumas questões que transgrida as relações sociais, e aí a gente tem exemplos, né? Até na gestão que tem que ser feito de fornecedores, de prestadores de serviço com relação a esses temas. A gente tem exemplo muito recente aí de prestador de serviço que teve algum problema aí com questão social, e isso recai sobre quem contrata. A mesma coisa com relações trabalhistas, né? Nós sabemos há tempos que isso recai sobre quem contrata. Então, conhecer bem os fornecedores, os prestadores de serviço, isso também faz parte aqui dessa agenda de desenvolvimento sustentável, agenda ESG. E voltando, ESG é a forma como a empresa será avaliada, né? Hoje, as empresas avaliadas pelos, vamos falar assim, pelos investidores são empresas de capital, mas isso vai descendo e vai chegar uma hora nas empresas, vamos falar assim, limitadas, né? Vai chegar até as cooperativas. Ontem mesmo estava lendo uma reportagem, a União Europeia está solicitando uma revisão, ou vai propor uma revisão pelas agências de rating dos critérios que eles utilizam para fazer as classificações de empresas com base no ESG. Por quê? Porque as empresas têm metodologias próprias e isso pode gerar algum, vamos falar assim, descasamento entre os resultados e influenciar na decisão do investidor. Então, o próprio governo, as entidades supervisoras estão de olho também no que essas agências de rating estão fazendo, propondo de critérios de classificação. Comentando que já tem algumas cooperativas aqui no chat falando que já tem ações internas exatamente dessa economia de papel, de repensar todas essas ações. Então, a gente percebe que, de fato, estamos todos empenhados a entrar no processo de conformidade em ESG. Pode continuar, Rui. E bacana, Raquel, que esse é o objetivo, né? As empresas adotarem essas práticas e automaticamente nós que estamos nas empresas levaremos essas práticas para o nosso dia a dia. Esse também fazem parte dos objetivos aí quando a ONU quis trazer as empresas para essa pauta.
E aqui os objetivos sustentáveis, então definidos pela ONU, são 17 objetivos, né, cuja agenda é para cumprimento até 2030, e envolve ali 169 metas. Então, lá no site Pacto Global, aí, nós encontramos todo esse material com todas essas metas, e aí a nossa percepção e a prática que tem sido é que esses objetivos sejam incluídos no planejamento estratégico das empresas, então que sejam incluídos no planejamento estratégico da cooperativa. E aqui a gente traz um exemplo, por exemplo, na dimensão pessoas no planejamento estratégico, pode-se incluir o objetivo número 1, a erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, o 3, o 4, educação de qualidade, né, com treinamentos internos, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades. E aí é bom a gente ter a percepção de que, na discussão interna, se estamos tratando com a área de recursos humanos, essa área vai ter uma maneira de enxergar os objetivos sustentáveis. Se estamos tratando com a área de negócios, ela vai ter uma outra maneira. Por exemplo, a área de negócio vai pensar em gestão de risco, vai pensar em novos negócios, oportunidades de novos negócios. A área de contabilidade vai pensar na transparência, na divulgação, na apuração daquilo que realmente foi planejado e o que está divulgando, né? Então, internamente, essa discussão tem que ser ampla e incentivada pelos conselhos, principalmente, né, pelo conselho de administração e pela diretoria de forma bastante efetiva. E aí vamos pensar o seguinte: imaginem uma cooperativa que é do ramo de saúde. Obviamente, na hora de elaborar o planejamento estratégico, ela vai dar uma ênfase muito grande no objetivo número 3, que é saúde e bem-estar, que é o negócio dela, que é o grande, vamos falar assim, objetivo, o grande propósito daquela cooperativa, que é do segmento do ramo de saúde. Então, cada segmento precisa encontrar, e não necessariamente todos os objetivos serão tratados com a mesma ênfase, com a mesma prioridade. Uns terão, vamos falar assim, menos investimento ou menos patrocínio, né? E outros muito mais patrocínio, que está muito mais ligado ali ao negócio. E aqui um exemplo: o próprio Banco Central, quando ele elabora o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, ele traz também lá quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que o Banco Central mais contribui, né? Então, ele traz lá essa série de itens ali, o objetivo número 1, a erradicação da pobreza, né? E nesse ponto ele traz muito a questão do incentivo ao cooperativismo, o item 2 aí, que é fome zero, e por aí vai, o Banco Central já traz também no relatório deles. E é um relatório que é exigido para cooperativas aí também que já estão classificadas como S3 ou S4. Lembrando que se é uma cooperativa, se a cooperativa participa de um segmento de 2, 3 níveis, esse relatório pode ser elaborado pela central ou pela confederação. Rui, antes de você trocar de tela, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, que eu achei super importante o seu destaque, exatamente do olhar de cada área para essas ODS, de como cada um pode trabalhar. Fica claro aqui, entende que, como estamos falando em trabalhar, planejar dentro da cooperativa, essa imersão de ESG, eu tenho que envolver todas as áreas, não apenas a governança, não apenas o controle interno, não apenas a área de negócio, mas exatamente cada um contribuir dentro de sua área de atuação, com esse olhar do que a cooperativa pode fazer para melhorar esse processo. Até um exemplo aqui, você colocou esse planejamento estratégico de dimensão de pessoas, também podemos pensar em dimensão comunidade, né? Então, pensando até hoje no FACT, com a atualização da lei complementar, que permite, que uma vez que previsto estatutariamente e conste exatamente lá dos requisitos, pode ser utilizado na área de ação da cooperativa, ou seja,
Até então, a cooperativa não podia utilizar o FAC para investir na comunidade. Agora, ela tem essa previsão de fazer isso adequadamente, de forma correta, e conseguir trabalhar diversos aspectos, até a geração de negócio naquela comunidade específica que ela atua, trabalhando a questão da profissionalização das pessoas, a questão da alfabetização. Então, tem diversas ações, que inclusive tem cooperativas que já faziam isso voluntariamente por conta própria, pagando a conta, né, diretamente. Mas hoje, assim, todas as cooperativas podem ter essa possibilidade de incluir dimensão comunidade no seu planejamento estratégico. Como você colocou anteriormente, é a relação do ganha-ganha. Então, se aquela cidade está em desenvolvimento, a comunidade também, a cooperativa com certeza vai ter uma contrapartida e vai entrar num aspecto que é um termo que eu achei interessante, ter utilizado bastante, que é a prosperidade. Não sei se vamos tocar nesse assunto aí durante a apresentação de vocês. Mas anteriormente era quase muito difícil pensar que a instituição financeira tem que estar preocupada com a prosperidade daquele local que ela de fato está. Eu entendo que as cooperativas são uma grande oportunidade, até seguindo seus próprios princípios, de quando pensar em planejamento, pensar em trabalhar, como você colocou, de cada ponto de vista de cada um, com foco nessas ODS, para a gente, de fato, atingir as metas propostas. Devolvo a palavra. Bom, então, dando continuidade aqui à apresentação, né? Eu vou comentar aqui da relação direta dos princípios cooperativistas com o ESG, né? Então, na verdade, o cooperativismo na base já tem muito desse conceito que a gente chama de moderno hoje de ESG, né? Então, por exemplo, a questão ambiental e social, o interesse que as cooperativas têm pela comunidade onde atua, né? Como até a Raquel comentou, a questão de trazer prosperidade para aquela região onde a cooperativa está inserida, ou seja, trazer melhorias nos aspectos sociais e econômicos. Aí na dimensão ali social, nós lembramos que a adesão à cooperativa, né, a fazer parte de uma cooperativa, é livre e voluntária, né, e não tem nenhum tipo de distinção para essa adesão, né, e tem um foco em dar educação financeira para esses cooperados, né, para que eles possam ter conhecimento e utilizar esse conhecimento da melhor maneira possível. Aí, quando nós falamos do pilar da governança, vamos lembrar que nas cooperativas de crédito, a gestão é democrática, né? Quem são os responsáveis por dirigir a cooperativa são os próprios cooperados, né? Eles têm ali a participação no capital de forma equitativa, né? Então, a gente pode dizer aqui que cada cooperado tem o seu voto na administração da cooperativa, onde o órgão máximo é a Assembleia Geral, que elege o conselho de administração, que é o responsável pelas estratégias, por aplicar as estratégias, né, da cooperativa. E tem a questão da autonomia e independência, né, já que o objetivo é uma ajuda mútua entre os cooperados, ou seja, todos têm basicamente, querem alcançar o mesmo resultado, que é que é fomentar aquela região, trazer crescimento para aquela região, melhorar os aspectos sociais daquela região. E por último ali, quando a gente fala de governança e social, tem a questão da intercooperação, que é muito forte no cooperativismo, né? Quando a gente fala de cooperativas que cooperam com outras cooperativas na mesma região, de sistemas diferentes que cooperam entre si, e até em nível internacional, como o Rui falou logo no início da apresentação, né? Então, essa questão da intercooperação é muito forte no cooperativismo. Bom, aí dando continuidade aqui, até em linha com o que o Rui já comentou, a gente fala desse movimento agora das instituições financeiras em direção a essa pauta ESG, né? Então, vamos destacar aqui essa iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é uma iniciativa da ONU com o segmento global aí de financeiro, né? Isso ocorreu em 2019 e dessa iniciativa foram produzidos aí os 6 princípios bancários, né? E aí desta iniciativa a gente tem alguns exemplos de alguns membros que fazem parte dessa iniciativa,
alguns exemplos de instituições financeiras nacionais, né? Instituições financeiras brasileiras que compõem essa iniciativa. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe o órgão regulador, o Banco Central, passando a se preocupar muito fortemente com essa pauta socioambiental e climática, nos seus regulamentos, no seu monitoramento, e isso também passando para as próprias instituições financeiras. A preocupação em alocar recursos, né, em investir recursos em negócios verdes e inclusivos, né? Até porque isso, não só porque está em moda, né, mas porque traz uma questão para a marca, né, para cada marca muito importante, muito relevante. E as instituições passam a incluir nos seus aspectos estratégicos esses itens que estão contemplados no ESG, né, voltados para a parte ambiental, social e na sua governança. E também o trabalho de disseminar essa agenda, né, essa agenda ambiental, climática e social para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores, comunidades e investidores. E aí aqui nós trazemos exatamente os princípios para a responsabilidade bancária. E aí o interessante é que vocês vão notar que esses princípios acabam trazendo as instituições financeiras, os bancos, muito próximo do que as cooperativas já eram, né? E são, né? Então, a ideia aqui acaba sendo que os bancos comecem a incorporar as práticas que as cooperativas já têm, né? Então, por exemplo, o princípio 1, que trata do alinhamento ali, é justamente a gestão financeira selecionar daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, quais são os principais para a sua estratégia, seja de negócio, seja de pessoas, enfim, trazer aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável para o seu planejamento estratégico. Em trazendo para o seu planejamento estratégico, depois definir quais são os impactos positivos e negativos com relação a esses objetivos de sustentabilidade, objetivos sustentáveis, né? E aí monitorar e quantificar esses impactos. Depois temos o princípio relacionado a clientes, e aí está muito alinhado com o que acontece nas cooperativas de crédito. Ou seja, o objetivo dos bancos aqui é cada vez mais conhecer melhor o seu cliente, e em conhecendo melhor o seu cliente, trazer esse cliente para mais próximo, fazendo com que ele, na verdade, com que tenha um engajamento desse cliente, e oferecer para esse cliente produtos que tenham esse selo, digamos, com a preocupação ambiental e social. E isso já acontece nas cooperativas, né? Os cooperados, que são os clientes das cooperativas de crédito, já têm esse tratamento muito próximo, né? Porque inclusive, são os responsáveis pela cooperativa, né? Então, lógico que o objetivo é fomentar, né? Desenvolver essa região desses cooperados atuam. Lembrando que os bancos sempre, enfim, tinham aquela questão do objetivo do lucro, e as cooperativas não visam lucro, só que aí os bancos também estão trazendo essa realidade de, olha, quero fornecer para o cliente aquilo que ele de fato precisa, aquilo de fato vai ajudá-lo, e inserir essa questão ambiental e social para os seus clientes. Depois, nós temos ali o princípio 4, que é partes interessadas, em que aí tem relação com o princípio da intercooperação, lá no cooperativismo. Ou seja, o objetivo aqui é que as instituições financeiras também façam com que partes interessadas relevantes para ela, como clientes, fornecedores, governo, órgão regulador, comunidade, sociedade, enfim, todos os segmentos, né, da sociedade, estejam engajados para conseguir esse objetivo de uma economia mais sustentável e de prosperidade. Aí nós temos o princípio 5, que é governança e cultura, que é justamente com que a alta administração das instituições financeiras tenha o conhecimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável,
façam a adesão a esses objetivos, disseminem, incentive a disseminação desses objetivos em relação às partes interessadas, aos funcionários, aos clientes, enfim, a todos os envolvidos, mas que verdadeiramente eles estejam engajados na aplicação desses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E, por fim, o último princípio é o da transparência, ou seja, da divulgação à aplicação desses objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, divulgar os resultados, sejam em relatórios que já são obrigatórios, né? Por exemplo, o mercado de capitais aí já tem obrigação de relatório de sustentabilidade, como o Rui falou também, que algumas cooperativas têm a obrigação de divulgar alguns relatórios, mas nos seus próprios demonstrativos financeiros, divulgarem o resultado da aplicação desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Ronaldo, se me permite, é interessante esses princípios, que um dia eu estava assistindo uma palestra, né, de exatamente com foco em bancos e cooperativas também, e eu escutei um comentário que eu achei interessante e está relacionado a uma pergunta que recebemos no ato da inscrição aqui de algum participante, que eu vou dizer, endereçar até para o Rui. O comentário era que os bancos estão se aproximando das cooperativas em relação ao comportamento, a forma que estão vivendo os princípios, esse reposicionamento de mercado, como você colocou, né? A preocupação com a prosperidade do cliente não mais simplesmente com o próprio lucro do banco, óbvio, não deixa de querer lucrar, mas a finalidade, a forma dessa comercialização mudou. E é interessante como a gente tem também situações, tem que ter um pouco de atenção sobre as nossas cooperativas, né? Somente as de crédito. A gente também tem, se a gente for fazer consultas ou até avaliar situações relacionadas ao cooperativismo, é importante destacar essa preocupação que tem que ter também desse ambiente em praticar mais ainda os princípios que já existiam, se reposicionar de uma forma que, de fato, continue seguindo os princípios inicialmente, mas que demonstre essa grande preocupação de melhoria e profissionalismo. Em relação a isso, Rui, teve um comentário que a gente recebeu nas nossas inscrições, que eu vou replicar exatamente como eu recebi, achei interessante e casa muito com o que o Ronaldo comentou aqui, que era se as cooperativas de crédito não estavam no movimento contrário dos bancos. E enquanto as cooperativas estão abrindo as agências, os bancos estão fechando. E até então eu não sabia onde encaixar essa pergunta, mas eu creio que esse aqui é o momento para a gente discutir essa questão entre bancos e cooperativas. Ok, Raquel, interessante esse movimento, mas a minha percepção é que se os bancos estão aproximando das cooperativas, principalmente hoje com esses princípios, né, com essas divulgações que eles estão realizando e na própria atuação, as cooperativas precisam manter, primeiro, a sua essência e, segundo, manter aquilo que lhe faz, lhe traz como diferencial e que recebe o incentivo, todo o incentivo dos órgãos reguladores, seja do governo federal lá nas questões tributárias, sejam do próprio órgão supervisor no incentivo ao cooperativismo. E para manter isso, me parece que a abertura de agência é uma estratégia importante, porque ela faz com que realmente tenha ali a entrada de todo o público, de todo o pessoal no sistema financeiro, né? Então, é a inclusão que é tão desejada, que é tão necessária e que o Banco Central acaba incentivando e deseja que isso seja feito e feito muito, muito na forma como o cooperativismo faz. E, por outro lado, tem o grande desafio, que é vamos falar, o comportamento das gerações, né? Se de um lado nós temos a sociedade que precisa ser incluída no sistema financeiro, a sociedade que a geração que ainda se pauta muito por essa questão presencial, da conversa, do tratamento ali no ambiente físico, nós temos uma geração que é totalmente tecnológica, que é muito tecnológica. E aí o cooperativismo vem também investindo em tecnologia e buscando trazer esse público para dentro. E acho que o cooperativismo tem feito isso muito bem.
até porque esse público mais jovem, apesar dele ser muito tecnólogo, está fazendo transacionando, né, sempre por meio tecnológico, é um público que busca muito as relações colaborativas, né? É uma pauta que está nesse público mais jovem, as questões colaborativas. E aí entra muito bem, encaixa muito bem os princípios ou a atuação do cooperativismo. Então, acho que as cooperativas têm esse movimento, sim, de abrir agência, e, ao meu ver, é uma estratégia acertada, e não pode esquecer do investimento em tecnologia, porque é o público novo e é a tendência de mercado cada vez mais que a tecnologia faça parte aí dessa relação de instituição financeira. Obrigada. Devolvo a palavra a quem for o próximo a falar do painel. Obrigado. Dando continuidade aqui, então a gente traz aqui, na verdade, para exemplificar, como o Rui comentou aí sobre o exemplo lá da Bolsa Americana, aqui na nossa Bolsa de Valores de São Paulo, nós também temos um índice, né, de sustentabilidade da Bolsa. Então, aqui, né, nesse índice de sustentabilidade, estão contempladas empresas, instituições que, pela metodologia da Bolsa, reconhecidamente têm destaque com relação aos aspectos de sustentabilidade, com relação a sua atuação. E aí a gente dá destaque para algumas instituições financeiras que fazem parte desse índice. Esse índice contempla a média dos ativos dessas instituições e é uma referência utilizada na Bolsa de Valores. Bom, vou dar continuidade aqui, e eu falei anteriormente que talvez a grande questão das instituições financeiras, do cooperativismo também, né, é fazer uma adequada gestão de riscos, né? Então, com relação ao social e ao ambiental lá, né, ao E ou A de ambiental e o S de social, é fazer uma adequada gestão de riscos. E aí a gente vê que, como o Ronaldo falou atrás também, que o órgão regulador já faz o movimento em relação a isso, né, as exigências. Então, essa resolução, que é a resolução que trata de gerenciamento de risco, que é a 4944, ela segrega o risco socioambiental em risco social, risco ambiental e risco climático, e orienta ou determina aí que as instituições financeiras monitorem esses riscos, identifiquem e monitorem, né, esses riscos em relação aos seus produtos, serviços, atividades ou processos, o quanto que isso pode provocar ali de dano, né, ao meio ambiente ou às questões sociais, que também identifiquem e monitorem esses riscos em relação às entidades controladas. Então, qualquer entidade controlada, seja a central, o banco, a confederação, é preciso que a administração das cooperativas esteja fazendo parte, acompanhando como que é essa gestão das contrapartes conectadas, e aqui um ponto importante do conceito do que é uma contraparte conectada cooperativa, e aí nós vamos lá, são os tomadores de empréstimo, então esse é o ponto fundamental, como que a cooperativa faz a gestão de riscos, né, monitora vamos falar assim, a utilização dos recursos que são emprestados, né? Então, conheça o seu cliente, o cadastro é fundamental para que a cooperativa não esteja direcionando o recurso para uma pessoa jurídica, no caso que nós estamos falando aqui, mais específico de pessoa jurídica, mas vale também para pessoa física, que vai utilizar aqueles recursos em alguma questão aí que vá
contra a boa prática, a boa gestão aí voltada para meio ambiente, para social. E também dos fornecedores e prestadores de serviço, como nós falamos lá atrás, a questão de conhecer, né, entender e coletar informações desses fornecedores e prestadores de serviço, da atuação deles, porque um evento negativo ocorrido lá nessas empresas pode recair, e normalmente recai, sobre a imagem e a reputação, no nosso caso aqui, da cooperativa. Cristina, você Ok? pode fazer. Desculpa, Rui. Cristina, você pode fazer uma contribuição para a gente relacionada. Até pela sua experiência em cooperativa de crédito, sim, vai muito para campo, né? Em relação a como a cooperativa pode estar atenta a essa questão regulamentar desses riscos socioambientais, como ela pode identificar ou monitorar esses riscos, em alguns pontos de atenção, de forma simples. Então, o Rui acabou comentando um pouco ali sobre a questão do cadastro, né, que seria então o cadastro dos associados, e também o procedimento de conheça seu cliente, que tem como objetivo conhecer de fato o associado, o fornecedor, o prestador de serviço e até mesmo o tipo de operações que eles pretendem, que a cooperativa pretende conceder, né, para esses clientes. Então, aqui eu vou dar continuidade, então. O Rui também já comentou bastante sobre a sigla ESG, mas vou tentar trazer aqui os conceitos mais voltados para as cooperativas de crédito. Então, no caso do primeiro quadrinho, a letra E, seria o pilar meio ambiente, que seria, então, o desempenho como administradora do ambiente, em que a cooperativa atua, né? Ou seja, quais são os cuidados que ela tem relacionados à sua atividade para a redução dos impactos no meio ambiente. Já o pilar social, ele trata do gerenciamento com os diferentes públicos da cooperativa, né? Entre eles os colaboradores, os associados e até mesmo a comunidade em que ela está inserida. E, por fim, então, o pilar governança, ele abrange as esferas da liderança da cooperativa, né? Que além desses exemplos aqui do slide, podemos citar riscos e compliance. E aqui, então, nós entramos na resolução CMN. Eu acho que eu passei aqui, só um minutinho. Desculpa, mas eu passei aqui. É voltar. Acho que você pulou um slide, quero pular social. Eu pulei os meus slides. Eu não estou conseguindo voltar, Raquel. Você Não pode sei se ajudar, Rui, a fazer só o anterior? Isso aqui. Obrigada, Rui. Então, aqui a gente entra na resolução CMN 4944 de 2021, que ela regulamentou os aspectos para mitigação dos riscos ambientais, sociais e climáticos, né, para todas as cooperativas de crédito. Essa resolução ela alterou a 4606 de 2017, que tratava do gerenciamento simplificado de riscos pontualmente para as cooperativas S5 independentes ou filiadas. Então, com isso, o órgão regulador, além de estabelecer regras para as grandes cooperativas de crédito e bancos, né, como também já foi comentado, ela espera que as singulares S5 façam a gestão desses riscos, né? Então, aqui, esses 4 primeiros itens aqui do slide, o ato de assédio, o trabalho escravo ou infantil e até mesmo a exploração sexual, são atos que devem ser observados quando da concessão do crédito, né? Então, a gente entra lá na questão de conhecer o associado. Então, deveria ter uma conscientização entre administração e colaboradores de que a ocorrência de algum desses fatos, se for materializado, ele pode impactar negativamente na imagem da cooperativa, né? Então, aqui a gente até pode linkar com o que foi falado ali do conheça seu cliente, do cadastro. Então, isso não ocorre só no momento lá do PLD, né? Então, a cooperativa ela tem que ter conhecimento das práticas dos associados antes de conceder o crédito, pensando na mitigação do risco no quesito social.
Já em relação ao ambiental, então a resolução ela divide o risco ambiental em risco ambiental e climático, né? Então, no risco ambiental, a gente poderia citar aqui como exemplo o crédito rural, né, que quando da concessão deve ser observada a conduta ou atividade do associado, né? Digamos que esse associado ele tem algum empreendimento, ele faça algum empreendimento que polua ou explore de forma irregular o meio ambiente. Isso tem que ser observado lá no momento da concessão. Digamos que não ocorra, que não sejam avaliados esses itens, e seja concedido o crédito e esse associado venha impactar o meio ambiente de uma forma prejudicial, e seja divulgado na mídia, a cooperativa pode ter a reputação dela noticiada de forma negativa. Então, a importância de ter a mitigação desses riscos, pensando na reputação da cooperativa perante a comunidade. E já em relação, então, ao risco climático, a gente poderia relacionar ele aos créditos verdes, que acho que foi o Ronaldo que comentou, que seria a concessão de crédito para as empresas que comprovem mudanças que tragam melhorias no aspecto ambiental, né? Então, aqui seria uma forma de contribuir, né, para uma exposição positiva da instituição, né? Então, reforçando de novo a importância da gestão desses riscos. Cristina, eu vou dar continuidade aqui e nós vamos falar agora do pilar governança, né? Então, pensando no ESG, pensando em práticas de desenvolvimento sustentável, nós temos o pilar ambiental, o pilar social, que a Cristina trouxe, e aqui o pilar governança, que, como eu falei, ele, vamos falar assim, é a pedra fundamental, né? Se não tiver uma boa governança, os outros dois pilares não terão práticas, vamos falar assim, práticas sustentáveis, né? Práticas que irão se consolidar. Então, pilar governança fundamental, e eu vou fazer um link aqui dos nossos dois eventos anteriores, né? Dos nossos próximos dois eventos com relação ao que seria aqui prática pelas cooperativas. Então, pensando lá no nosso primeiro evento que nós falamos sobre compliance, né? Então, a alta administração precisa investir em compliance, investir em gerenciamento de risco, que foi o que a Cristina trouxe aí, né? Então, a cooperativa, o negócio da cooperativa é a intermediação financeira, né? Onde estamos aplicando os nossos recursos, né? Quem são esses tomadores, né? Para onde esses recursos vão? Lembrando que qualquer prejuízo lá ao meio ambiente, ao social, que esses tomadores, que essas contrapartes conectadas possam provocar, podem causar um prejuízo à imagem, à reputação da cooperativa da instituição financeira. Por isso, a necessidade de investir em compliance e fazer uma gestão ou um gerenciamento adequado de risco. Implementar política de integridade e anticorrupção, então aí nós estamos falando um pouco também da nossa relação com fornecedores, com prestadores de serviço, criar canais de denúncias, né? Então essas são práticas aí, vamos falar algumas das principais práticas com relação à compliance. No nosso segundo evento, nós tratamos da atuação do Conselho de Administração, né? Então, primar pela independência na atuação dos conselhos, isso precisa ser uma coisa muito clara, muito evidente, um conselho independente. Implementar plano de sucessão é uma outra regra até já definida pelo órgão regulador. Dar respostas rápidas ao ambiente externo, né? Então, observar em que direção está indo, por exemplo, a pauta ESG, a pauta de desenvolvimento sustentável, ela é um movimento intenso aí das grandes instituições financeiras. As cooperativas precisam dar resposta rápida. Então, essa definição da aliança internacional com esse tema para esse ano é para chamar essa atenção também. Assegurar a gestão democrática tem a ver lá com o princípio do cooperativismo também. Definir estratégias e acompanhar o desempenho, né?
Então, colocamos tudo isso no planejamento estratégico, precisamos acompanhar, apurar o resultado e depois fazer as divulgações adequadas e promover a transparência nas prestação de contas, que nós vimos que é um princípio lá das instituições financeiras também. No nosso próximo evento, nós vamos falar na semana que vem sobre segurança da informação e LGPD, e esse é um item do pilar social. Então, no pilar social, nós temos também essa questão da segurança da informação, dos dados dos clientes, ou no nosso caso, dos associados, mas também vale para os fornecedores, para todo o serviço, todas aquelas informações que temos dentro da cooperativa, precisamos ter o cuidado. E no nosso último evento, vamos falar da questão mais voltada para a gestão de pessoas, né? Então, para patrocinar a cultura de bem-estar, saúde mental e diversidade, o olhar interno, contribuir com o desenvolvimento de colaboradores e dirigentes. Então, aí nós temos o pilar social, pilar de governança e até o ambiental já tratado de alguma forma. Mas isso é suficiente? Não, né? Tem várias outras ações que podem ser feitas e que a cooperativa deve incorporar no seu planejamento estratégico, né? Ser referência em conduta ética, isso é fundamental, né? Incentivar a intercooperação, incentivar o equilíbrio de gênero nos órgãos de governança, também está voltado aí para o pilar social, participar ativamente da comunidade em que atua, foi falado já pela Raquel aí anteriormente, o preocupar-se com o meio ambiente, atuar com transparência nos negócios e levar a pauta ESG para a comunidade, ou seja, divulgar a importância dessa pauta de desenvolvimento sustentável, dessa pauta de ESG. E aí, outras áreas, ações com esse mesmo objetivo aí devem ser identificadas de acordo com aí a participação da cooperativa na comunidade e a identificação das necessidades ali, trazer isso para dentro do planejamento estratégico e patrocinar, né? O Conselho de Administração precisa patrocinar essa agenda, essa pauta, promover essa divulgação internamente e o engajamento geral. E aqui, já chegando ao fim, a gente traz os principais, né? Assim, nós somos aqui, brincamos aqui alguns dos principais desafios e oportunidades, até que foram já falados durante o nosso evento. Então, disseminação e conscientização é uma mudança cultural, né? Nós falamos lá atrás que as pessoas jurídicas, as empresas, foram, vamos falar, foram chamadas para essa questão do desenvolvimento sustentável, que era algo só dos governos, e isso requer uma mudança cultural no pensamento dos empresários, no pensamento dos administradores, e isso vai levar a uma disseminação de conscientização para todo, vamos falar assim, para todo o entorno daquela empresa, né? Seja os funcionários, seja os prestadores de serviço, e essa é a grande questão. Quando a gente fala assim, mas ESG, desenvolvimento sustentável, é coisa de empresa grande, é coisa de empresa de mercado capital? Não é. E não é porque essas grandes empresas que estão no mercado capital, elas contratam as empresas médias e as pequenas empresas como fornecedores, como prestadores de serviço, e elas, obviamente, vão avaliar o nível de aderência dessas empresas às práticas de desenvolvimento sustentável. Então, não é coisa de empresa grande, é coisa de qualquer empresa. E o nosso papel, enquanto instituição financeira, enquanto cooperativa, é contribuir para que aquele nosso associado, pessoa jurídica, né, ele tenha prosperidade, para que aquele associado nosso, aquela comunidade, tenha prosperidade. E, nesse ponto, o disseminar e conscientizar é fundamental e é um grande desafio. Aumento da concorrência, então nós falamos aí da chegada dos bancos, né, com esse olhar, e a Raquel falou, né, os bancos estão
se tornando mais cooperativa, né, ou a sua atuação voltada aí para que é a essência do cooperativismo, isso aumenta a concorrência. Se isso, por um lado, pode ser um grande desafio, por outro lado, também é uma oportunidade, porque toda a base de cliente do banco também estará voltada para esses conceitos. Então, se torna muito mais fácil para o cooperativismo também atuar com toda essa base. Então, nós teremos uma gama possível de clientes muito maior, ou de associados. E a integração tecnológica é um grande desafio, porque requer altos investimentos. Mas a gente vê que o cooperativismo também está engajado e está caminhando bem. Mas é um grande desafio, dado o volume de investimento e a complexidade que é requerido. E aí, com relação às oportunidades, fortalecimento da imagem e reputação, principalmente na comunidade onde atua, né? Então, essas divulgações precisam ser concatenadas, precisam ser verdadeiras, né? Apuradas com todo o carinho, com toda vamos falar, com toda a técnica que requer, para que a divulgação realmente seja produtiva e seja que vá contribuir aí com a reputação e imagem da cooperativa. Novos negócios, foi citado também a questão de ter linhas de crédito, né, voltada para a economia verde, para tudo aquilo que está relacionado aí às questões socioambientais e climáticas. E atração e retenção de associados e de talentos, né? Porque o que nós falamos, o investidor, mas não só o investidor, o associado, o cliente, a pessoa jurídica, para se relacionar com a cooperativa, vai avaliar a cooperativa, vai avaliar a instituição aí, de acordo com a sua atuação nesses pilares. E aí, questões fundamentais para as entidades, para a cooperativa, é trabalhar essas oportunidades ESG, superar esses desafios, mas sem ser ESG e ESG demais, né? Ou seja, não é para pegar parte significativa dos seus recursos e direcionar a essas atividades. É preciso ter o balanceamento aí, mas é preciso contemplar todos esses itens no seu planejamento. Planejar, engajar, implementar, apurar e divulgar. Então, todas essas etapas precisam ser cumpridas, né, no seu momento certo, para que a divulgação seja adequada e atinja seus objetivos. Aqui eu encerro, Raquel. Eu não sei se temos alguma pergunta ou algum comentário aí teu para Não, acho que encerrar. foi muito rica a apresentação de vocês, já trouxeram bastante detalhe, exemplo, então eu estou satisfeita, sem considerações. Inclusive, no chat não tivemos nenhuma outra pergunta adicional. Então, assim, em função do horário, já me antecipo para fazer o encerramento. Agradeço muito a participação de vocês, do Rui, Ronaldo e Cristina, serem voluntários nessa tarde, trazer um assunto com tanta riqueza de detalhe, porque quando a gente, falei, está na mídia, mas não tem esse detalhe fazer esse link com o cooperativismo, isso é muito importante para a gente. Agradeço a todos que participaram hoje, lembrando que semana que vem nós teremos 2 painéis. Então, teremos o painel relacionado ao LGPD na terça-feira e temos um painel extra na sexta-feira que vai tratar da sustentabilidade e talento. Então, permaneçam conosco. Nosso ciclo de painéis conclui semana que vem. Então, muito obrigada a todos, gratidão pela presença e até a próxima semana.